Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo ao canal Voz Profética SP. E eu queria dividir com os irmãos um texto que tem por base Daniel 6, do 16 ao 18. Vamos colocar aí na tela. Então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que no tocante a Daniel nada se mudasse. Depois o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não foram trazidas à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Essa passagem fala sobre o rei Dário. Ele constitui 120 príncipes sobre o seu reino. E sobre esses 120 príncipes, ele coloca 3 presidentes. Um deles é Daniel. E a palavra fala que Daniel foi tão bem, porque ele tinha um espírito excelente, que Dário pensou em colocar ele sobre todos os outros, inclusive. E aí a palavra fala que os outros pensaram assim: não, esse homem não pode ser sobre nós, vamos derrubar esse homem, vamos fazer alguma coisa, vamos ver o que ele faz de errado. Mas eles não achavam nada que Daniel fizesse errado. Então eles pensaram assim: olha, esse homem é um homem que teme a Deus, vamos pegar ele, vamos pegá-lo dentro de alguma coisa na lei do seu Deus. E aí eles chegam para o rei Dário e conseguem convencer ele a assinar um edital que em 30 dias ninguém podia fazer petição a nenhum outro Deus, não podia fazer pedido nenhum. E quem desobedecesse a palavra seria jogado na cova dos leões. Esses príncipes sabiam que Daniel, ele era fiel e que ele ia continuar fazendo as orações dele, ia continuar buscando o seu Deus, ia continuar pedindo, independente desse edital. E às vezes eu fico pensando, irmão, saindo um pouco do texto, trazendo para as nossas vidas, quantas vezes a gente por menos, a gente nega ao Senhor. Às vezes dá um probleminha de nada e começa a praguejar: por que aconteceu isso? Isso não é justiça, cadê o Senhor? Então assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Um texto tão importante desse, um problema tão grave, o homem ia ser jogado na cova dos leões e não estava preocupado. E às vezes a gente, por uma coisinha de nada, começa a murmurar, começa a reclamar, começa a pôr a culpa em Deus. E Deus vai lá pela sua infinita misericórdia e ainda conserta esse problema e ainda resolve para a gente. E às vezes a gente nem agradece. Murmurou quando aconteceu, Deus consertou, arrumou, entrou com a providência e a gente ainda nem agradeceu. Então a gente tem que ficar alerta e tomar cuidado com isso. A palavra fala esse texto que Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele abria a janelinha do quarto dele, que dava de frente para Jerusalém, ajoelhava e orava. E após saber do edital, a palavra fala que Daniel não estava nem aí com isso. Não mudou nada para ele. A palavra fala que ele continuou fazendo a mesma coisa. Aquela situação ao redor, aquela circunstância não mudou o jeito dele agir com Deus. Isso é muito comum você ler nas cartas de Paulo. Paulo não mudava suas atitudes, estava com fome, estava com a barriga cheia, estava com frio, estava com calor, Paulo não mudava. Se tinha um espinho, ele continuava o mesmo. As circunstâncias no mundo não podem mudar a nossa relação de confiança com Deus. Vamos voltar aqui. A palavra fala que Daniel continuou a fazer a mesma coisa, mesmo sabendo que ia ser jogado na cova dos leões. Irmãos, a cova dos leões representava para nós como se fossem os nossos problemas. E os leões representam os nossos inimigos mais ferozes, os inimigos mais fortes. Daniel, ele era um homem separado. Ele era um homem separado antes e depois dessa prova, antes e depois. Lá no passado, Daniel falou assim: eu não vou comer a comida do rei. Essa comida que é consagrada aos ídolos, eu não vou comer. A palavra fala que ele decidiu firmemente em seu coração. Decidiu firmemente, não vou comer. Ficou comendo legume, batata, sei lá. E ele ficou mais bonito, mais forte e mais inteligente que os outros. Ele estava preparado. A palavra fala que Daniel era um homem preparado e tinha relacionamento com Deus. E quando uma situação pega uma pessoa preparada, não consegue vencer, não consegue. O segredo da vida do cristão, o segredo da vida do crente, o segredo do vitorioso em Deus é a preparação. Você pode ver os atletas que vencem, que batem recordes, são aqueles que quando acaba o treino, continuam treinando. Fica mais 1, 2 horas sozinho lá. Se você vê as pessoas
estudantes que passam em vários concursos. Qual é o segredo? São mais inteligentes? Não. São pessoas que se dedicam mais. Quando os outros vão para a festa, fim de semana, vão para o feriado, vão para a balada, tá lá estudando, fazendo cursinho, fazendo isso, fazendo aquilo. Se você vê os executivos de sucesso, enquanto os outros estão fazendo o que é normal, eles estão fazendo um nível a mais, superior. E é assim que funciona. Quanto mais preparado, mais fácil de enfrentar o desafio. Mais preparado, mais fácil de enfrentar o desafio. O segredo de Daniel era a preparação. Daniel orava 3 vezes ao dia. A palavra fala que Daniel tinha uma profunda comunhão com Deus. Daniel, tinha confiança plena em Deus, ele tinha fé, sabia que Deus tinha prometido e era fiel para cumprir. Irmãos, muitas vezes nós não perdemos as coisas quando nós estamos preparados. Tem tribulações, irmãos, que serão rápidas para passar na nossa vida. Igual a que Paulo passou na prisão, estava orando e de repente ele saiu na mesma noite. Mas tem tribulações, como é o caso de José, que começa lá atrás, sendo vendido como escravo. Depois de vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, foi acusado, foi para a prisão, demora alguns anos, demora um tempo a mais. A gente tem que saber lidar. A palavra fala que Daniel era corajoso, ele não amarelou quando ele ficou sabendo de tal. Ele falou, ai meu Deus, e agora? E agora? E ele é jogado na cova dos leões. E a palavra fala, e a Bíblia fala, e a passagem fala, que os leões não comeram Daniel. Mas será que não comeram por quê? Será que Daniel era mais bonito? Os leões falaram assim, nossa, esse rapaz é bonito, não vamos matá-lo não porque ele é muito bonito. Não, não era por isso. Será porque Daniel era bonzinho? Não, olha, carinha de coitadinho desse moço, não vamos comê-lo hoje não, ele é muito bonzinho. Será que era porque ele era crente? Não, esse tem cara de crente, é da Assembleia de Deus, né? Tá com a Bíblia embaixo do braço. Não, não é nada disso. A resposta está no capítulo 6, verso 23, que fala assim, ó, porque crera em Deus. E a fé dele mexeu com o Senhor. A fé de Daniel mexeu com Deus. Entenda uma coisa, irmãos. Deus nem sempre vai nos livrar da tempestade. Nem sempre vai livrar da tribulação, do problema, do obstáculo, do vale, do deserto. Mas ele pode não livrar da tempestade. Mas ele nos livra na tempestade, ele passa junto com a gente, ele passa junto no obstáculo, ele passa junto no problema, ele está junto no deserto, ele está junto na tempestade. Entenda isso, temos que passar por essas provações para o nosso crescimento espiritual, para a edificação da nossa fé. E cada vez que a gente passa, pode ter certeza, nós ficamos mais fortes. Daniel saiu vivo da cova dos leões, o rei pegou os acusadores de Daniel, pegou toda a sua família, mulher e filho e jogou lá embaixo. E a palavra fala que antes de chegarem no fundo da cova, os leões já tinham despedaçados a todos. Deus honrou Daniel pela sua fé. Vamos ler na tela aí o verso 25 a 28. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Como isso, faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Sírio, o persa. Irmãos, entenda uma coisa, a vitória com Deus, ela é muito mais do que a gente possa imaginar. Quando estamos com Deus, temos certeza da vitória. O nosso Deus é o Deus que resolve, é o nosso Deus que quebra, que prospera, que liberta, é um Deus que soluciona, ele abre, é um Deus que levanta, ele capacita, ele julga, ele responde às nossas orações, responde. Então eu peço que os irmãos entendam essa passagem com uma prova de fé de Daniel e que a nossa fé venha a ser acrescentada a cada dia mais. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, indiquem para os seus amigos, Deus os abençoe e até o próximo vídeo se Jesus não voltar até lá. Até logo.